Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Gobato. Gostaria de agradecer ao Fernando pelo convite de estar com vocês aí. Se vocês estão vendo esse vídeo, então, é porque tivemos um pequeno problema. A intenção é estar ao vivo com vocês. Eu sou ortopedista, falo de Jaraguá do Sul e sou cirurgião de ombro. Então, essa aula é uma aula de cirurgião de ombro para cirurgião de quadril. Esse é o meu conflito de interesse e ele é relacionado especificamente com essa aula. Nossos objetivos para vocês nesses próximos 15 minutos, na verdade, é trazer algumas definições de alguns termos de tecnologia que a gente está vendo por aí sobre realidade aumentada, trazer alguns exemplos de realidades mais simples, alguns exemplos avançados, e como que a gente pode fazer na nossa vida como ortopedista para utilizar esses recursos e também pensar um pouquinho no futuro, né? Então, primeiro, algumas definições. A realidade virtual, que é o VR, é aquele momento onde você coloca um óculos e fica totalmente dentro do mundo virtual. Nada ali é real, tudo é computador, como se estivesse extremamente dentro de um videogame, tá? Então, esse é um exemplo da empresa que eu sou consultor, que é a Precision EOS, de um serviço de treinamento de prótese de ombro totalmente em realidade virtual. Então, nada é real. Então, você vê ali o pessoal mexendo, todo mundo utilizando óculos com os joysticks, dá para fazer aqui artroscopia de quadril e várias outras coisas. Então, esse é o VR. A realidade aumentada, e aqui é um exemplo nosso de um quadril, de uma fratura de quadril, é quando a gente coloca uma imagem virtual, que vocês estão vendo aqui na tela, por cima de um objeto real. No caso, o objeto real é essa folha de papel, ou até mesmo a pelve impressa em impressão 3D. E a realidade misturada, aí é mais ou menos quando há uma interação maior com esses modelos virtuais, né, com o mundo real. Nesse caso aí, você está vendo a mão apoiada sobre a mesa, então ela está entendendo que existe uma mesa real e o objeto virtual está interagindo com isso. E para que a gente pode utilizar, né, essas tecnologias? Para treinamento, para medicina televirtual e para fusão, né, da imagem real com a imagem virtual, que nada mais é do que uma pseudonavegação, né? Aqui é um exemplo, então, de um caso de quadril, em que a gente pode utilizar informações, a gente pode utilizar informações para avaliar a nossa anatomia do nosso paciente, avaliar movimento, a biomecânica. Então, esse é o exemplo de um paciente adolescente, onde ter as imagens virtuais nos ajuda a fazer o planejamento da cirurgia. Esse é um exemplo real de uma artroscopia de quadril, onde a gente trouxe ali a imagem virtual 3D, como vocês estão vendo, para o cirurgião se basear e utilizar isso como referência na hora da sua cirurgia para fazer lá o procedimento de artroscopia de quadril. Então, esse é um exemplo de realidade aumentada. Existem alguns softwares que fazem a previsão, né, da biomecânica do quadril. Esse é um exemplo da software da Zimmer, mas a gente pode fazer nós mesmos, utilizando um software barato, barato não, gratuito. Então, esse é um quadril que a gente transformou a tomografia, a gente consegue, colocando ali o centro de rotação do quadril, a gente consegue determinar onde que o paciente vai ter um impacto, onde o pincer e o can vão fazer efeito, até para a gente poder calcular aonde é melhor feita a retirada, eventualmente, de uma cirurgia corretiva. Ou a fusão, então, de cirurgia, de imagens do paciente durante a cirurgia. Então, esse é um exemplo de uma ressonância, a gente chama cirurgia de uma artroscopia de quadril. Então, a gente consegue colocar todas as imagens que a gente quer, ou qualquer imagem que a gente quiser do exame, e consegue fundir essa imagem, na verdade, com a vida real. E aqui é um exemplo de tudo, né? Das imagens virtuais associado às imagens de exames. Então, isso seria a realidade aumentada ou a realidade mista para a cirurgia de quadril. A gente pode fazer de uma forma mais simples, com um pedaço de papel. Esse aqui é um exemplo de um planejamento de uma prótese de ombro, uma prótese reversa com enxerto. Aqui é um exemplo de um planejamento, um pré-operatório de uma fratura de clavícula, onde a gente consegue levar ali para onde a gente quiser essa imagem virtual e poder avaliar um pouco melhor, até para a gente levar para dentro da sala de cirurgia essa informação. E é muito interessante para ensino. Esse é o exemplo dos estudantes de medicina. A gente hoje já tem uma biblioteca de vários casos, tá? De pacientes reais, então desde anatomia normal até anatomias alteradas, né? Patológicas, fraturas, onde os meninos com um cubo como esse conseguem ter uma visão geral da anatomia do paciente. Tudo isso é gratuito, né? Então a gente tira da tomografia, coloca num software e eles conseguem ter uma imagem real
pelo celular. Esse é um exemplo, então, de uma realidade aumentada. Basta digitar aqueles códigozinhos ali num aplicativo gratuito e ele abre o modelo que a gente quer. No caso aqui é o modelo de uma vértebra lombar L3. Esse é um dos primeiros exemplos que a gente fez utilizando essa técnica, foi lá em janeiro de 2017, até provavelmente um dos primeiros exemplos descritos dentro da ortopedia de uso de realidade mista. É uma fratura de clavícula esquerda, na verdade é uma sequela de uma fratura. Esse paciente já tinha sido feito 6 ou 7 cirurgias prévias. Ele tinha uma rotação da clavícula que a gente calculou em torno de 78 graus. Então ele tinha uma malformação, uma alteração rotacional da clavícula, tá? Estimada aí em mais de 70 graus. E a gente utilizou, esse é um paciente que veio de fora do Brasil, ele não era brasileiro, era americano, então a gente utilizou primeiro a realidade aumentada aí para a gente poder tentar entender um pouco. Então trazer esse paciente para dentro do nosso consultório, então ele está ali posicionado na frente da gente de forma virtual, até a gente poder entender, até chegar nesse cálculo de rotação, que foi bem demorado até eu me convencer, na verdade, de que realmente existia essa deformidade rotacional. E depois a gente partiu para a cirurgia de correção. Vou seguir um pouquinho para frente, utilizando daí o nosso planejamento virtual com que a gente queria realizar daí a osteotomia derrotadora. Utilizamos também daí a impressão 3D. Então aqui é um exemplo, por exemplo, de uma fratura simples de clavícula, onde a gente faz o planejamento cirúrgico, que vocês estão vendo aqui na tela, e a gente leva esse planejamento cirúrgico, se a gente quiser, para a cirurgia. Então aqui é o fragmento lateral, onde eu vou colocar cada um dos parafusos do fragmento lateral, o fragmento medial, onde eu vou colocar cada um dos parafusos do nosso planejamento, feito no computador. Sempre que dá, gosto de fazer uma impressão 3D também, claro, em não todos os casos. Então aqui o fragmento medial, e a gente utiliza essa informação para replicar na hora da nossa cirurgia. Esse é um guia para a gente, para que a gente replique durante a nossa cirurgia. Então esse é o objetivo final desse paciente, cada um dos parafusos que vão ser colocados e a placa já pré-selecionada antes da cirurgia. Então vocês veem aqui, o modelo fica posicionado, né, no campo de visão nosso, e a gente replica daí a cirurgia de acordo com o que a gente planejou todos os parafusos. Aqui é um exemplo de um planejamento, então, daí no caso de uma prótese de ombro, né? Para planejamento de prótese de quadril eu não tenho exemplos, mas a gente faz o planejamento de onde a gente vai colocar o implante. Isso no ombro é uma coisa importante na parte da glenoide, tá? A glenoide, apesar de ser irmã do quadril, nós ainda cirurgiões de ombro estamos aprendendo a fazer a prótese da melhor forma possível. E esse foi o primeiro caso que a gente fez também lá em 2017, era um paciente que tinha uma deformidade muito grande da glenoide. Foi feito junto com o meu colega, Dr. Rafael, e a gente tinha uma deformidade muito grande, precisava de enxerto, e a gente precisava planejar exatamente essa deformidade. Então a gente utilizou daí a realidade aumentada, junto também com a impressão 3D, para corrigir essa deformidade desse paciente. E aqui é um exemplo de como é que é no nosso escritório. Então aqui o planejamento, né, da escápula, com o centro que a gente vai seguir, aqui avaliando a retroversão. Eu vou seguir um pouquinho já aqui o implante que a gente posiciona, então essa é a imagem que a gente quer obter no pós-operatório, né? E a gente também pode, se a gente quiser, utilizar até alguns guias impressos em impressão 3D também para ajudar na cirurgia. Vamos falar de quadril. Esse é um exemplo de um paciente com um tumor. Essa é uma imagem tirada da ressonância magnética, então ela não fica tão boa, como vocês veem, a resolução não é tão boa. O tumor vocês estão vendo ali em vermelho. Ia ser feito uma ressecção do sacro de parte da pelve, tá? Então aqui a gente fez junto com o cirurgião oncológico os planos de ressecção, que vocês estão vendo. Então essa é a definição que o cirurgião oncológico definiu do plano de ressecção. E aí a gente fez o planejamento completo, inclusive com o uso do enxerto de fíbula. Ele pretendia utilizar a fíbula vascularizada. Então aqui a ressecção da pelve e depois com as fíbulas em vermelho, até para poder calcular o tamanho da fíbula que era necessário, né? O quanto ele precisaria ressecar de fíbula para dividir ela na metade e fazer essa estabilização. A gente pode fazer isso, como eu falei, com uma folha de papel, de uma forma muito simples, tá? Basta fazer o download do aplicativo, que chama MergeCube, e daí a gente consegue ter um acesso daí à realidade aumentada. Aqui mais um exemplo.
A gente pode pegar esse cubo, pegar um papel e dobrar ele em formato de um cubo, e a gente consegue levar isso também para dentro da cirurgia. Então, aqui é um exemplo de um planejamento de uma fratura de húmero proximal, que a gente levou para dentro da cirurgia, ou planejamento na realidade aumentada. Então, levo o cubo é sempre o mesmo, eu só coloco o código do paciente, e daí eu consigo levar isso para avaliar certinho antes da cirurgia, caso eu queira rever qual que é o que eu estou planejando para essa paciente, a posição de implante, posição de parafusos e tudo mais. Aqui é um exemplo do meu colega, do Henrique, que trabalha com a gente, que faz coluna. Aqui é um exemplo de um modelo real, que é o modelo de uma impressão 3D, e o modelo virtual. Então, vocês veem como o modelo ele fica bem estável aí em cima da mesa. Então, essa é a realidade mista. A gente está utilizando um óculos que está posicionando esse modelo sobre o modelo real. E a gente está testando também para procedimentos guiados com ultrassom. Então, aqui é um exemplo, você pode ter o acesso ao exame do paciente, por exemplo, né, prévio, tá? E ter acesso daí ao exame de ultrassom em tempo real. Então, esse aqui, na verdade, não é um procedimento guiado, é só uma demonstração de um ultrassom de ombro que eu estou fazendo ao vivo e estou vendo ao vivo, em vez de olhar para a tela do ultrassom, eu estou olhando para a tela do óculos. Qual a vantagem? Eu consigo posicionar essa tela onde eu quero, né? Então, além de posicionar essa tela onde eu quero, sobre o paciente, sobre a lesão, eu consigo posicionar ela, como vocês estão vendo, sobre o meu paciente, e isso me facilita em alguns procedimentos guiados. E assim que funciona, a gente tem lá o óculos de realidade aumentada, a gente posiciona os implantes antes da cirurgia, e aqui um exemplo, então, de uma cirurgia que a gente fez com a realidade aumentada, claro, uma cirurgia de ombro, de clavícula, e o interessante é que a gente pode ter ajuda de pessoas de fora, aqui um colega dos Estados Unidos e um da França, eles estão vendo o nosso campo de visão, então, tudo que eu vejo, eles estão vendo, porque eu estou usando o óculos, e eu consigo ver eles nessa telinha. Então, a gente está em contato durante todo o procedimento cirúrgico para a realização da cirurgia. Aqui um outro exemplo com o meu colega Dr. Rafael também, de uso da realidade aumentada para a gente fazer daí obter uma cirurgia de fratura de húmero proximal. A gente pode também fazer uma discussão, um planejamento de caso. Esse aqui é o meu escritório. Vocês estão vendo o avatar de um colega meu, que é o Dr. Morritarra, na Suíça. E nós estamos aqui fazendo um planejamento virtual de uma prótese de ombro, como se fosse de uma mesa virtual. A gente pode utilizar também para a cirurgia de artroscopia. Então, eu consigo colocar quantas câmeras ou quantas imagens eu quero. Então, esse aqui é um exemplo da câmera da artroscopia colocada no óculos de realidade virtual. E esse é o exemplo até que a gente fez com 2 câmeras ao vivo. Então, a gente fez a cirurgia com 2 câmeras por 2 portais. Então, a gente tinha uma visão ortogonal, né, do que a gente queria, colocando as câmeras na anatomia do paciente. Então, aqui é a segunda câmera. E a gente consegue posicionar as câmeras exatamente onde eu quero, ou até mesmo modificar elas para que elas fiquem na mesma posição que eu quero com relação à anatomia do paciente. E para a realidade virtual, nós estamos acabando a aula para fechar os 15 minutos certinho. A gente está utilizando também daí a realidade virtual como planejamento, que é um exemplo de um planejamento de uma prótese de ombro. A gente está utilizando o VR hoje também para fazer planejamentos de cirurgia. Então, um óculos simples de cirurgia de VR, de realidade virtual, é um óculos que custa $300, R$ 2.000. A gente consegue já fazer esse tipo de planejamento para cirurgias. A gente consegue fazer desenhos, então aqui é um exemplo de eu desenhando o nervo supraescapular em VR. Eu sou péssimo desenhista, mas é muito mais fácil fazer esse tipo de desenho. Então a gente coloca lá as imagens de referência anatômicas para a gente ver. Eu estou num mundo virtual e eu estou aqui fazendo um desenho, então, do nervo supraescapular, com o ligamento, tudo certinho, para eu utilizar depois para referências para cirurgia. Eu vou seguir um pouquinho aqui. Esse é o último slide, é um slide onde a gente pode também utilizar o VR para protótipo. Então aqui a gente tem o robô, o Meiko, e eu estou testando aqui se o robô Meiko funcionaria para uma cirurgia de ombro. Então eu posicionei em realidade virtual um paciente em cadeira de praia, o ângulo de visão que a gente vai ter que ter o ângulo que o Meiko vai ter que fazer para fazer a cirurgia. E aqui eu estou mexendo no Meiko em realidade virtual, no braço dele, para que eu possa identificar qual que é a posição que eu vou colocar esse robô para a realização de um futuro procedimento cirúrgico. E basicamente o que a gente precisa é isso, tomografia de preferência,
transformar os modelos num objeto 3D, manipular esses modelos, né, fazer o planejamento e daí sim exportar para o nosso óculos, para o nosso smartphone ou para os novos óculos que vêm aí. 15 minutos em ponto. Muito obrigado pela aula. Gostaria de agradecer pelo convite e peço desculpas por não estar presente com vocês aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.